Agora a gente vai entrar num tema sério. Muda para cá. Fim da Lava Jato. Vocês ouvem isso há muito tempo. Toda vez que há uma movimentação atípica, a gente alerta. Estão querendo enterrar a Lava Jato. Ah, tudo bem, Cláudio, a Lava Jato não é mais o que era. Não, não é mais o que era porque pelo menos o esquema lá do Petrolão foi desbaratado. Tanto é que a Lava Jato tinha feito o quê? Tinha acontecido o quê com a Lava Jato? Ela tinha criado filhotes no Rio de Janeiro, que tomou vida própria também. A Lava Jato lá botou muita gente na cadeia, né? Todo o esquema do Cabral, etc. Aqui em Brasília, que é menos enfática, mas também cercou ali a turma da JBS, né? O pessoal também dos fundos de pensão. Muita coisa importante aconteceu também aqui na Lava Jato, aqui em Brasília, tá? E a gente esperava o quê? Que esse modelo de forças-tarefas e tal, ele se espalhasse pelo país. Aliás, o Augusto Aras, quando era criticado, estava lá disputando a vaga, e quando ele era criticado por causa das críticas que ele fazia à Lava Jato, ele dizia, não, nós temos que estadualizar, municipalizar a Lava Jato, etc. e tal. O fato é o seguinte, o governo Bolsonaro, vocês têm acompanhado, né, desde a história do COAF, lá logo no início do governo, depois juiz das garantias, e todo o rolo, né, a gente já deu até lista aqui no programa das coisas que foram feitas contra a agenda de combate à corrupção. A última delas, mais simbólica, foi a própria saída do ministro Sérgio Moro. E depois da saída dele, começou a haver o desmonte também da equipe. Então o pessoal começou a ser demitido. Hoje o André Mendonça demitiu a Érica Malena, que foi uma das coordenadoras da Lava Jato. Aliás, foi ela que batizou a Operação Lava Jato, logo lá no início, tá? E ela é um dos últimos nomes, né? Era um dos últimos nomes aí do Moro ainda lá no Ministério da Justiça. Ela estava no departamento, comandando o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Curiosamente, nos últimos meses ela vinha cobrando o cumprimento de diligências solicitadas pelo MPF em Curitiba em relação ao doleiro Rodrigo Tacla Duran, que resolveu, né, que tem aí, tá retomando a negociação de sua colaboração premiada com o Augusto Aras. O Augusto Aras ressuscitou a delação que já foi negada antes, né? Ele resolveu ressuscitar a delação do Tacla Duran. E olha que interessante, aí ele vai e demite justamente agora a delegada que estava responsável pela colaboração nas investigações que ainda estão pendentes, né, contra o Tacla Duran. Mas isso aí é fichinha pelo que aconteceu hoje. Um ofício enviado à Corregedoria do Ministério Público, a Lava Jato de Curitiba, está denunciando uma manobra da vice-PGR, Lindora Araújo. Uma manobra ilegal. O Globo deu a matéria, a gente confirmou, obteve inclusive o ofício, já vou mostrar para vocês. A Lindora, como se sabe, ela é a vice-PGR, uma das auxiliares mais próximas do Aras, tá? E esta tentativa, essa manobra da Lindora gerou uma crise entre Curitiba e a PGR. Em nota, a Procuradoria alegou que a Lindora foi a Curitiba realizar uma visita de trabalho e, na verdade, resolveu chegar lá e ter acesso, fazer uma cópia da base de dados de todas as investigações, inclusive aquelas que ainda serão concluídas, né, em relação àquelas que a gente ainda vai ter operação. Então, muito esquisito. Próximo. Aí ela soltou uma nota agora, negando que buscou obter informações sigilosas. Segundo ela queria apenas informações globais. Afirmou que ela queria obter informações globais sobre o atual estágio das investigações e o acervo da Força-Tarefa para solucionar eventuais passivos. Não disse que passivos são. Um dos papéis dos órgãos superiores do Ministério Público Federal é de organizar as forças de trabalho. Não se buscou compartilhamento informal de dados, como aventado nas notícias da imprensa, mas compartilhamento formal com acompanhamento de um funcionário da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise, órgão vinculado à PGR, conforme ajustado previamente com a equipe da Força Tarefa em Curitiba.
Essa é a versão oficial dela, tá? Mas essa versão ela é desmentida. Pode passar para a próxima. Essa versão ela é desmentida pelo ofício, tá? A gente já vai mostrar o ofício. O que aconteceu em seguida é que é mais grave ainda. O grupo da Lava Jato na PGR pediu demissão. Justamente a gota d'água, já vinha muita gente reclamando, já tínhamos tido a saída do próprio chefe do grupo, né, que saiu há meses. Depois outras duas integrantes também saíram em função de não concordar com a gestão do Augusto Aras na PGR, e agora o resto da equipe entregou a sua demissão coletiva. A mesma coisa aconteceu na época da Raquel Dodge, vocês devem lembrar. Também porque a Raquel Dodge não queria desengavetar uma série de inquéritos importantes contra deputados, senadores, pessoas com foro privilegiado. Tinha até a história do Michel Temer. O fato que a Lava Jato, a equipe que estava lá na PGR, então, entregou os cargos, demissão coletiva. E aí eu falei com alguns integrantes e eles alegam o seguinte, que o Augusto Aras age como um advogado, não age como um procurador. E que inclusive os advogados vão lá, fazem qualquer tipo de petição, entendeu? Ele acata tudo, ele não tem o espírito de um procurador. Aliás, já vinham reclamando, vários deles já vinham reclamando, porque muitas das investigações consideradas importantes politicamente, né, que têm alvos políticos, elas simplesmente não eram compartilhadas com o grupo da Lava Jato. Elas ficavam restritas aos assessores mais próximos do Aras no seu gabinete. Então, sim, isso vai precisar ser esclarecido. A Lindora Araújo vinha fazendo um bom trabalho na história do Covidão, né? Do Covidão, a gente vem sempre aqui ressaltando as investigações, mostrando os avanços das investigações, mas nesse caso aí da Lava Jato, realmente houve esse conflito e agora a demissão coletiva expondo esse conflito, quer dizer, para que esses procuradores desistam da missão, desistam de integrar esse time, desistam de integrar cargos de confiança com gratificações, etc., no âmbito da cúpula da PGR, muitos deles vão voltar para as suas funções originais. Tem até procuradores regionais, vão voltar para o interior, vão sair ali da vitrine, né? Vão sair da chapa quente, vão deixar de ganhar gratificações. Então, eles estão abrindo mão de benefícios, não só profissionais, do ponto de vista de você ter ali no seu currículo, mas também financeiros, benefícios financeiros. Estão abrindo mão pelo quê? Por uma posição funcional e política, né? Estão marcando posição. Olha, nós não concordamos com a gestão do Augusto Aras. Ele não está colocando a PGR para combater a corrupção de maneira adequada. Então aí subentende-se uma série de movimentos e a gente coloca em questionamento justamente a independência do órgão, né? Porque se você privilegia alguns alvos em detrimento de outros, você está utilizando a máquina em seu benefício, né? Ou em benefício de um projeto político, de um projeto de poder. Então isso não pode acontecer. O ofício aqui, a gente colocou a mão nele. Nesse ofício o grupo pede, então, né, mostra aí a gota d'água e tal, e no ofício eles pedem a apuração da Corregedoria Geral do Ministério Público em relação justamente à conduta da vice-procuradora-geral da Lindora Araújo. Segundo eles, ela buscou acesso a informações, procedimentos e bases de dados da Força-Tarefa em diligência efetuada sem prestar informações sobre a existência de um procedimento instaurado, da sua formalização e do escopo definido deste procedimento. A vice-PGR foi a Curitiba ontem, acompanhada do secretário de Segurança Institucional da PGR, delegado da Polícia Federal Marcos Ferreira dos Santos, além de membro integrante do gabinete de Aras, o procurador Galtiênio da Cruz Paulino. Na reunião, a Lindora informou que queria, abre aspas, examinar o acervo da Força-Tarefa do MPF no caso da Lava Jato no Paraná para verificar qual foi o tratamento dado das pendências.
se viraram notícias de fato, denúncias ou foram arquivadas. Bom, até aí, ok. Só que ao chegar à sede da Procuradoria, ela disse que que seria ainda executado um trabalho na área de tecnologia da informação. Próximo. Questionada pelo Deltan Dallagnol e demais procuradores, ela alegou que o compartilhamento dos dados seria para fins de inteligência, por isso que não teria a formalização. Só que não é bem assim que funciona, né? Mesmo informações de inteligência precisam ser formalizadas. E o Deltan e os demais colegas disseram justamente isso. Olha, não temos problema nenhum em atender o pedido, desde que esses pedidos sejam cercados das cautelas jurídicas adequadas para evitar questionamentos e arguição de nulidade sobre informações e provas. É óbvio, porque se você faz um compartilhamento de informações, essas informações depois são usadas num outro inquérito, e depois a defesa de quem está sendo investigado verifica que essas informações surgiram do nada, sem pedido da justiça, sem nada, isso anula a investigação. O Gautiero Paulino, segundo o relato feito pela Força Tarefa no ofício, afirmou que a PGR estaria, abre aspas, fazendo um inventário bem grande do Brasil inteiro. Bom, os procuradores não engoliram a versão, especialmente devido ao que eles chamam de caráter inusitado das solicitações, sem formalização dos pedidos e diligências. Aliás, desconfiados, eles consultaram a corregedoria e descobriram que não há qualquer procedimento instaurado para embasar o pedido de acesso de Lindora. Aí eles explicaram à vice-PGR que ela poderia ter acesso a dados públicos, mas no caso dos dados sigilosos, só se houvesse base fática e formalização por meio de decisões judiciais pretéritas, dependendo do eventual uso de formalização do pedido de compartilhamento. Aí a Lindora se irritou, desistiu da diligência e mandou que fosse exarada a certidão informando que lhe teria sido negado o acesso às informações e que então pediria a instauração de correição do CNMP contra a Força Tarefa. E aqui um trecho do ofício. Volta para mim. Gente, isso é muito grave. Eu tenho certeza que a Lindora não fez isso sem autorização do Augusto Aras, porque eles são muito próximos ali, ela é o braço direito dele, é de extrema confiança, de dentro do gabinete, e justamente está tocando essas investigações contra os governadores aí envolvidos no Covidão. Agora, ela diz que mandou um e-mail, mas no e-mail, na comunicação, eles dizem que não, eles dizem que ela telefonou e que em nenhum momento ela especificou o que era a visita. E quando ela chegou lá, fez tipo uma batida policial, levou inclusive um delegado. Queria fazer o quê? Copiar os arquivos com informações, inclusive sigilosas, arquivos de investigações que ainda não foram deflagradas, não se pode, você tem uma série de regras legais estabelecidas para compartilhamento de provas, você não pode vazar informações sigilosas você não pode compartilhar informações sigilosas sem motivação, sem que você diga, inclusive isso é tudo registrado no sistema. Eles não têm nem como você acessar o sistema sem entrar com o número do processo, né, com a justificativa. Esse sistema de informação ele garante justamente essa rastreabilidade de tudo que aconteceu naquela investigação, na investigação derivada e em todas as demais investigações. A pessoa não pode simplesmente chegar lá e falar assim, opa, me dá uma cópia desse HD aí. Né? Não pode. Então isso aí agora precisa ser esclarecido de forma urgente. A Lindora, com essa nota dela, ela não explica a situação. É muito grave a situação. O ofício ele descreve em detalhes o que aconteceu, como se fosse uma ata de uma reunião. Então essa nota genérica, ela não responde à demanda da sociedade por informações. É muito grave, é uma interferência, é uma ingerência, estou ouvindo mais uma ingerência nos órgãos de investigação, mais uma tentativa de ingerência, depois da PF agora no Ministério Público. Uma coisa é o cargo político do PGR, outra coisa são as investigações. Assim como o diretor da Polícia Federal não tem acesso, não pode ter acesso a investigações sigilosas que estão sendo tocadas por determinado delegado numa determinada superintendência, o procurador-geral também não. Ele pode ter acesso a informações sem sigilo ou a informações que são compartilhadas desde que o alvo esteja sob a jurisdição dele. No caso,
com foro privilegiado. Então isso é muito grave, isso justifica a saída da equipe. Então assim, não é possível que a imprensa se coloque, finja que não está vendo o que está acontecendo. Isso merece uma repercussão devida, enorme, e uma pressão em cima do Augusto Aras para que ele explique o que está acontecendo. E a corregedoria atuar. Agora, não da forma como se quer, né? De abrir correição contra os procuradores que estavam fazendo o seu trabalho e que em nenhum momento se negaram a oferecer as informações sigilosas, desde que respaldadas por decisões judiciais, né, que sejam embasadas, que justifiquem aquele compartilhamento. Então, infelizmente, essa é a situação, tá? A gente está diante... Muda para cá. A gente está diante de uma série de coisas acontecendo, graves, crimes sendo investigados, autoridades envolvidas, né? Repetições de procedimentos, de coisas que a gente viu no governo do PT acontecendo agora. Olha, até o Bolsonaro hoje foi lá no Rio São Francisco, tirou foto, igual o Lula. Não é possível, não é possível. E fica dizendo não tem corrupção no meu governo. É claro, se você está tentando aparelhar os órgãos de investigação, como que a sociedade vai ter clareza sobre se os atos de corrupção, se os escândalos, se as denúncias estão sendo devidamente investigadas ou se só serão investigadas aquelas que interessam ao governo ou ao partido que está no governo? Nesse caso, posso falar de todo o centrão, da turma do Fisiológica, aqueles que vocês conhecem, que nadaram de braçada no governo do PT, que dividiam o butim da Petrobras. Não é possível que a gente permita que isso aconteça novamente. E esclarecimentos são bem-vindos. Aliás, hoje, já há vários dias, desde a prisão do Queiroz, na semana inteira, o Jair Bolsonaro está mudo. Está mudo. As versões estão sendo dadas pelo Wassef, mas ele está calado. Silêncio que é ensurdecedor, né? Diz muito sobre o que estamos vivendo.